Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje é quinta-feira de feriado aqui na Turquia. E o nosso assunto hoje é esta confusão, esse babado, essa crise envolvendo a atriz Salah Turkoglu e a produtora da série Emanet. No último vídeo nós conversamos sobre o pronunciamento que a produtora fez na página do Instagram. Em toda a história existem duas versões, nós escutamos a versão deles e hoje nós vamos conversar sobre a versão dela desta história. Gente, mas vamos combinar aqui, bem desagradável, né? Depois de ver a versão dela, eu acho que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Nesse caso, o lado mais fraco é ela. Mas vamos ver o que ela falou e no final eu comento. Na verdade, quem escreveu o pronunciamento foi o advogado dela. Meu cliente, Salah Turkoglu, desempenhou o papel principal na série diária Emanet, produzida pela Caramel Yapan, por 2 anos em condições muito difíceis, com grande devoção, determinação e lealdade. Gente, isso é verdade. Eu já escutei outros atores reclamando das condições trabalhistas deles. Eu gostaria de dizer para vocês que as condições de trabalho aqui na Turquia são muito diferentes, pelo menos do Brasil. É surreal a carga horária dos turcos no geral, em todas as profissões. É realmente surreal. Quando eu escuto alguém no meu Instagram, Denise, quero ir pra Turquia trabalhar, gente, corre da Turquia, que não é o point. É só pra vocês entenderem que o negócio é realmente complicado. Vamos seguir. Minha cliente, juntamente com toda a equipe de filmagem e outras atrizes, continuou com devoção às filmagens em um ambiente de trabalho muito difícil até hoje. Embora o meu cliente tenha informado ao produtor que ele não poderia continuar trabalhando nessas condições adversas, nenhuma melhora foi feita nos dias e horas de filmagem, no ambiente de trabalho e no estilo e comportamento do supervisor do meu cliente em relação ao meu cliente. E nenhuma outra solução foi feita neste sentido. Neste parágrafo, eu também estou com a Salah, porque eu acredito que as condições realmente devam ser bem difíceis. Mesmo nos dias em que a minha cliente estava doente e de licença médica, ela era obrigada a trabalhar à força, e nessa parte eles falam uma expressão mobbing, que significa assédio moral. Eu também estou com ela nessa parte, só pelo fato da série ser diária, a gente já consegue entender que não deva ter espaço nem para você ficar doente. Então, mais um ponto para ela, porque eu acredito nela. Eu acho que o erro dela está nessa próxima parte, vamos ver. Minha cliente informou ao produtor em janeiro de 2022 que ela não poderia continuar fisicamente e psicologicamente nessas condições de trabalho muito difíceis e que não poderia participar da 3ª temporada. Minha cliente e o produtor concordaram verbalmente que ela seria cortada ou retirada no final da 2ª temporada. O erro tá aí, né, gente? Aqui é o começo do fim. Gente, palavras voam. Não dá para confiar. Infelizmente, gente, não pode confiar nas pessoas. O erro dela está aí. No entanto, enquanto os últimos episódios da 2ª temporada estavam sendo filmados, o produtor de repente se esqueceu de todos esses acordos verbais e afirmou que a série seria estendida para a 3ª temporada. Com uma decisão unilateral, a decisão foi feita somente pelo produtor, não com ela, e que mesmo que o canal decidisse continuar, a série continuaria por temporadas indefinidas. E a minha cliente teria que concordar com isso. Eu também acredito nela neste ponto. Conversando com o meu marido sobre essa situação, ele falou que aqui é muito comum eles pegarem uma atriz ou um ator no comecinho da carreira, fazer um contrato muito louco, a pessoa fica presa nesse contrato, não consegue sair desse contrato. Quando a pessoa fica famosa, eles pegam a maior parte do dinheiro para eles. Gente, é uma loucura. Então eu também acredito nela nesse ponto, mas o erro que foi cometido é coisas na conversa, gente, não pode. Como o meu cliente não recebeu uma cópia do contrato, você não pode assinar um contrato e a outra parte não te dar a via do contrato, isso é ilegal. Como a minha cliente não recebeu a cópia do contrato na fase de assinatura, diante deste fato consumado e inesperado, ela pediu ao produtor uma cópia do contrato, primeiro verbalmente e depois ela enviou uma notificação para que ela pudesse avaliar as condições da 3ª
terceira temporada, aumento salarial e melhoria das condições de trabalho que atingiram um ponto insuportável e discutir todas essas questões. Após esse aviso, o produtor iniciou uma incrível e inaceitável campanha de calúnia, ameaça, insulto e difamação contra a minha cliente. Em vez de resolver esse processo de boa fé, dando ao meu cliente uma cópia do contrato, o produtor, que não ficou satisfeito com isso, tentou colocar a minha cliente em uma situação difícil, embora a minha cliente não tenha declarado que havia rescindido o contrato. Ele começou a fazer da vida dela um inferno, filmando em dias que a minha cliente informou que havia atestado, começou a causar, e mantendo um relatório de que meu cliente não participou das filmagens por meio de notificação. Então ele foi já no tabelião, já registrar que ela não estava cumprindo o acordo, o contrato. Mas, segundo o advogado, ela tinha atestado médico. Não contente com isso, o produtor fez falsas acusações e calúnias sobre a minha cliente na frente do elenco e atores e fez ameaças na ausência dela. Enquanto a minha cliente estava em busca de uma solução para o problema com todas as suas boas intenções, o produtor, no dia 16 de maio, havia feito uma declaração de imprensa caluniosa e falsa sobre ela. Pior ainda, o produtor divulgou sua linguagem imprópria contra a minha cliente por 2 anos na carta de advertência que enviou à minha cliente. E no aviso mencionado, acusou a minha cliente de mentir, de má intenção e de fazer um atestado falso, de certa forma que viole os direitos pessoais da minha cliente e apesar da ausência de qualquer prova concreta a este respeito. Isso daqui já é bem sério, né? Eles não podem acusar ninguém sem ter prova. Sobre este trecho da declaração do advogado, pelo que eu entendi, eles notificaram ela dizendo que ela estava fazendo isso sem que eles pudessem comprovar. Gente, que loucura. Naturalmente, está fora de questão para ela poder continuar seu caminho com o produtor, que aborda a minha cliente com um tom tão áspero e não hesita em insultar e caluniar a minha cliente. Mesmo no aviso em que ele enviou por meio do cartório, a notificação que eu falei para vocês. Não posso esperar e exigir que meu cliente continue em um projeto que prejudicará irreparavelmente sua personalidade e dignidade. Na declaração à imprensa que eles fizeram, eles consideraram o meu cliente como um escravo. Também acho que isso é verdade. E usou o contrato assinado como arma contra a minha cliente. E além disso, ele insistentemente escondeu este contrato do meu cliente. Gente, isso é loucura. Aí eles falam que ela sofreu vários insultos, que eles pisaram na honra dela, que sofreu assédio moral. E depois eles falam que o contrato foi reincidido, que ela reincidiu o contrato. Eu não duvido que tudo isso que ela falou seja verdade. Eu estou com ela e eu acho que o erro dela foi ter combinado as coisas verbalmente e esperar que eles cumprissem a palavra. Gente, lidar com esse tipo de pessoa não tem condições de você confiar. E aí eu acho que ela ficou ferida, ó, e abandonou a série. Eu falei pra vocês, a decisão dela ainda assim afeta muita gente. Se tivesse feito tudo do começo certinho, talvez isso não teria acontecido. Mas eu acho que a produtora agiu de muita má fé, infelizmente. Mas esse é o preço por confiar. Eu acho que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, eu acho que ela vai sair prejudicada nessa história inteira, mas quem tem que julgar é o juiz. Cabe a eles essa decisão. Mas eu acho que ela vai se ferrar nessa história. Embora que já existam rumores na internet de que ela já assinou um projeto com uma outra produtora. Eu já falei no meu canal sobre essa série, Gununda. Vocês já ouviram falar? Não sei se é fake news, se é verdade, mas está circulando na internet que ela já tem um novo projeto. E eu espero que ela tenha sucesso e que não se prejudique muito. Algumas pessoas demonstraram apoio, ela trocou um follow com Halil. Se existia boatos de que os dois estavam juntos, já caiu por terra, né, gente? Já era. Não acredito que isso tenha sido uma decisão por causa da agência, porque, gente, se você tá no seu trabalho, o seu amigo é mandado embora ou o seu amigo pede demissão, a conta do seu Instagram é a sua conta pessoal. Você não vai dar um follow no seu amigo só pra agradar seu chefe, né? Isso não existe, gente. O Instagram é pessoal. O motivo deve ter sido outro. E saiu sim essa notícia no jornal, na TV, eles comentaram, mas ninguém tomou partido ou julgou a decisão dela. É só informação. Tá bom, meus amigos? Um beijo, fiquem com Deus. Irei aproveitar
aproveitar meu feriado hoje. Sou filha de Deus. E vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Beijo e tchau!